Como os dois primeiros presidentes do Brasil eram militares, deu-se o nome do período entre 1889 e 1894 de República da Espada, e este é o tema desta aula. Após a proclamação da República, foi formado um governo provisório, composto por republicanos históricos, positivistas e militares. A República foi chefiada pelo Marechal Deodoro da Fonseca nesse período. As primeiras medidas tomadas foram a implantação da República e o banimento da família real do Brasil, que não reagiu e embarcou sem resistência para a Europa. No âmbito econômico, Rui Barbosa tentou fazer uma reforma financeira que incentivaria a industrialização e o desenvolvimento do país. Ele se baseou nas práticas monetárias norte-americanas, que consistia na livre concessão de créditos monetários, ou seja, os bancos liberariam empréstimos às pessoas livremente, sem saber das condições de pagamento. Esta prática ficou conhecida como encilhamento. Para bancar esse grande número de empréstimos, o governo começou a colocar dinheiro no sistema econômico, o que desvalorizou a moeda e aumentou os níveis da inflação. O dinheiro emprestado nem sempre era utilizado de forma eficiente. Muitas empresas e comércios abertos fecharam logo em seguida. Porém, mesmo com as empresas não existindo mais, as ações delas continuavam a ser vendidas na Bolsa de Valores, levando a uma especulação financeira enorme, que complicou ainda mais a situação econômica da nova república. Foi no governo provisório que a Constituição de 1891 foi promulgada e logo após a promulgação, a Assembleia Constituinte se tornou Congresso Nacional, que escolheria o novo presidente, por meio de eleições indiretas. Duas chapas foram formadas, uma pelo Marechal Deodoro da Fonseca e como vice o almirante Eduardo Van der Kolk, e a outra chapa tinha como candidato o cafeicultor Prudente de Moraes e como vice o Marechal Floriano Peixoto. Devido à pressão militar, que possivelmente não aceitaria a eleição de um civil para o cargo de presidente e poderia fazer um novo golpe, Deodoro da Fonseca foi o mais votado. O vice-eleito foi o da chapa opositora, o Marechal Floriano Peixoto, já que as eleições de vice eram independentes da do presidente. O governo de Deodoro da Fonseca foi marcado pelo seu autoritarismo, centralismo político e denúncias de corrupção por membros do governo. Ele também foi considerado como responsável pela crise econômica e pela inflação deixada pela política de encilhamento. Deodoro estava sem apoio do legislativo, algo essencial para poder se governar. Então, em 3 de novembro, ele dissolveu o Congresso e decretou o estado de sítio, medida que foi apoiada por quase todos os governadores em troca da permanência nos cargos. A reação veio logo. Setores do exército começaram a se articular contra o golpe, tendo à frente Floriano Peixoto. Classes trabalhadoras, como os ferroviários no Rio de Janeiro, entraram em greve. A Marinha também começou a entrar em ação. Em 23 de novembro, o almirante Custódio de Melo comandou os navios que estavam ancorados no Rio de Janeiro, ameaçando bombardear a cidade, caso Deodoro não se rendesse. Essa foi a primeira revolta da Armada. Sem saída, Deodoro renunciou ao governo e no mesmo dia o Marechal Floriano Peixoto, o vice-presidente, assumiu o cargo. Para tentar amenizar a crise econômica, Floriano Peixoto adotou medidas que incentivavam a indústria, como a isenção de impostos para a importação de máquinas, a concessão de empréstimos e financiamentos e também o protecionismo alfandegário, que elevaria os preços dos produtos importados e incentivaria o consumo dos produtos nacionais. Ele adotou ainda medidas que poderiam alcançar grande parte da população, como o tabelamento de preço de aluguéis e dos alimentos. O presidente contava com o apoio de importantes segmentos sociais e políticos, como os setores militares e das oligarquias agrárias. Apesar disso, o governo de Floriano Peixoto passava por um impasse. De acordo com a Constituição, se o presidente eleito saísse antes de 2 anos de mandato, o vice deveria convocar novas eleições. 13 generais assinaram um manifesto declarando a contestação do governo de Floriano. O manifesto exigia que o decreto da Constituição fosse cumprido e que novas eleições fossem convocadas. Floriano Peixoto, que também ficou conhecido como Marechal de Ferro, mandou exonerar esses generais. Ele alegava que o artigo só valeria para eleições diretas e não para ele que tinha sido eleito pelo Congresso. A segunda revolta da Armada aconteceu entre 1893 e 1894 e foi liderada pelo contra-almirante Custódio de Melo.
e que pedia pela convocação de novas eleições, sendo que ele, o Custódio de Melo, queria se candidatar. Novamente, a Marinha posicionou os navios na Baía do Guanabara e ameaçou a bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso Floriano não renunciasse. Floriano Peixoto decretou estado de sítio e que as tropas do exército se deslocassem para o litoral com o objetivo de enfrentar a Marinha e defender a cidade. Muitos combates foram travados e os revoltosos se dirigiram ao Rio Grande do Sul. À altura de Santa Catarina, eles se encontraram com membros da Revolução Federalista, que estavam vindo do Rio Grande do Sul. Em março de 1894, Floriano ordenou um último embate. Ele contava com uma esquadra formada por antigos navios e conseguiu conter a revolta. No Rio Grande do Sul, o principal partido que tinha era o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por Júlio de Castilhos. Como lá era permitida a reeleição ilimitada, Castilhos usava várias artimanhas para ser sempre reeleito. O Partido Federalista fazia oposição a Júlio de Castilhos. Eles exigiam alterações na Constituição Gaúcha para que não houvesse a reeleição. No início do ano de 1893, os federalistas liderados por Gumersindo Saraiva passaram a pegar em armas para derrubar Júlio de Castilhos. Muitos combates foram feitos. Os castilhistas tinham o apoio do governo federal e conseguiram derrotar os federalistas. Derrotados e ainda liderados por Gumersindo Saraiva, os federalistas foram em direção ao Rio de Janeiro para tentar derrubar o governo de Floriano Peixoto. Eles encontraram os revoltosos da Armada no caminho e resolveram se unir contra Floriano Peixoto. Eles tomaram a cidade de Desterro, a capital de Santa Catarina e a atual Florianópolis. O almirante Saldanha da Gama e outros marinheiros aderiram à causa revolucionária e colocaram mais navios à disposição dos revoltosos. O governo federal contava com uma esquadra de navios muito velhos comprados dos Estados Unidos e da Inglaterra. Apesar da situação precária dos navios, os rebeldes foram derrotados. Muitos deles tentaram fugir ou pedir asilo político a Portugal, que concedeu. Por esse motivo, Floriano Peixoto cortou relações diplomáticas com os portugueses. Depois de tudo isso, Floriano convocou novas eleições presidenciais. Seu sucessor foi Prudente de Moraes, que fez com que os cafeicultores pudessem estar representados no comando do país.